Eu queria que você contextualizasse para a gente qual que é o peso da Petrobras para a economia brasileira como um todo. O peso é total, ela é simplesmente a maior empresa brasileira, a que mais fatura, a que mais lucra, a que mais investe em inovação. Então ela é simplesmente a empresa mais importante do Brasil. Ela é tão importante que ela é quase um ministério, né? Eu costumo dizer que a Petrobras é quase um ministério do petróleo, né? Só que ela é metade pública e metade privada. Então ela tem acionistas que têm um foco totalmente privado e tem acionistas que têm um foco público, um foco social, olhando para a sociedade, né? Então a Petrobras ela precisa atender esses dois públicos, né, com objetivos distintos. Por exemplo, a preservação do meio ambiente. A preservação do meio ambiente não é um objetivo explícito de uma empresa privada. É evidente que a empresa privada vai fazer o que tiver ao alcance dela para proteger o meio ambiente, mas se ela tiver que tomar uma decisão entre poluir e não poluir para lucrar mais, a decisão dela vai ser poluir para lucrar mais, né? Uma empresa privada tem como função primordial aumentar seu lucro. Uma empresa pública não, ela tem como função primordial fazer o bem público. Por exemplo, preservar o meio ambiente, investir em energias limpas, né? A Petrobras tem como objetivo muito claro, muito explícito, promover a transição energética brasileira, né? Investir em energias limpas. Por exemplo, promover a exploração do petróleo da margem equatorial, que é um negócio arriscadíssimo, né? Como, aliás, foi lá atrás a busca do pré-sal, que a Petrobras tomou o risco, né, de procurar petróleo em 7 quilômetros abaixo do nível do mar e achou e transformou o país. Hoje o Brasil está entre os 5 maiores produtores de petróleo do mundo por conta disso. E é um objetivo Desculpa te interromper, Paulo, por que é arriscadíssimo? Porque é um petróleo de águas profundas e não se sabe se tem petróleo de fato lá ou não. Então cada poço desse que você fura é mais de R$1 bilhão que custa. Só para dar um exemplo, Tainá, o poço do pré-sal, onde a Petrobras achou petróleo, era originalmente uma joint venture com a Shell. A Shell não quis furar o poço, porque na época custava mais de R$1 bilhão, e a Shell considerou que não valeria a pena gastar R$1 bilhão para furar um poço numa tese que não tinha sido comprovada ainda, que era a tese de achar petróleo em 7 quilômetros, porque a gente achava petróleo no Brasil não em águas ultra profundas, né, que é o pré-sal. A gente achava num nível mais raso. Então a Shell pulou fora disso e a Petrobras tomou esse risco e falou, não, vamos sim, vamos furar, porque se der errado, paciência, mas se der certo, a gente coloca o Brasil em outro patamar de exploração de petróleo. Pouco disso vale para a margem equatorial, que é uma plataforma desse governo, e pelo que a Magda Chambriard falou ontem, acho que está bastante claro, né, que a Petrobras vai perseguir esse desenvolvimento, até porque se trata de uma das regiões mais pobres do Brasil, aquela região que a gente chama da margem equatorial, aquele canal norte ali, não é só a Foz do Amazonas, também pega a Foz do Amazonas, mas tem para a esquerda e para a direita, basta ver o que está acontecendo na Guiana, está crescendo 30% ao ano o PIB da Guiana, porque eles estão achando poços de petróleo gigantescos ali do lado da gente, né? Então a Petrobras vai investir nisso, eventualmente uma empresa que fosse 100% privada talvez não tomasse tanto risco agora, né? Aí aparece esse duplo papel da Petrobras, que é um papel público e privado também, de regular os preços do petróleo e da gasolina no Brasil. Aí dá para ver direitinho o que é a margem equatorial. Tá vendo? São os estados mais pobres do Brasil, Maranhão, Amapá, Pará, Piauí, né? Provavelmente tem muito petróleo aí para ser explorado, né? Então acho que vai seguir essa agenda, né? Essa é uma agenda importante para o governo brasileiro e para o Brasil, eu acho. Acho que tem que explorar, eu sou a favor de explorar petróleo nessa região. Claro, com todos os cuidados ambientais e tudo mais, né? Se não me falha a memória, a gente trouxe uma notícia há um tempo quando acho que foi aprovada a exploração da margem equatorial, não me lembro exatamente qual foi a notícia que a gente trouxe, mas você até chegou a comentar que se de fato fosse encontrado o petróleo aqui, o Brasil entraria entre os maiores produtores daqui a alguns anos, obviamente, de petróleo do mundo. A gente estaria ali entre o top 10, era algo assim que você comentou, né? A gente já tá, né? O Brasil produz hoje tanto petróleo quanto o Irã. A gente está entre os 5, o sexto maior produtor de petróleo do mundo, sem a margem equatorial. Se entrar a margem equatorial, aí a gente vai, inclusive, chegar no nível Arábia Saudita, né, para você ter ideia. A gente já está entre os maiores do mundo e pode, de repente, chegar no top 3, top 4. Trazendo isso para a nossa economia, Paulo, você falou aqui é uma das áreas mais pobres do país. Um desenvolvimento de uma exploração de petróleo aqui e o Brasil mesmo como competindo aí com a Arábia Saudita no quesito petróleo. Como que fica a nossa economia? O que isso traz para a gente, da porta para dentro? O número 1 traz muito dólar, né? Esses superávites que a gente está falando de balança comercial vem principalmente dessa exportação de petróleo, que gera muito dólar, então tem fluxo de dólar para o país. Traz muita arrecadação para o governo,
tanto de pagamento de lucros, de tributos e de royalties, né? Para você ter ideia, a conta é de quase 100 bilhões de reais por ano que o petróleo já rende para o governo, entre lucros, royalties e impostos, e traria para essa região muitos royalties, porque quando o petróleo é descoberto na região, né, de um determinado estado ou município, aquele estado e aquele município ganham royalties daquela exploração de petróleo. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, a região de Macaé, né, a região de São Sebastião, são municípios e estados que estão ganhando uma fortuna que a Petrobras é obrigada a pagar para o município e para o estado, porque ela está explorando petróleo na região daquele estado, daquele município, né? E isso significa uma receita tributária enorme para os governos e para os municípios fazerem escola, hospital, infraestrutura, ferrovia, rodovia e tudo mais. Então é dinheiro público que pode ser investido no desenvolvimento dessas regiões, né? Isso é o que significa em termos práticos, né?